Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia, mais um capítulo do livro do Gênesis, capítulo de número 21. Vamos continuar? Bora lá então. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, quanto dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aleluia. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinastes. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto. E também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba.
Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram-se a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aleluias. Encerramos aqui então. Que texto maravilhoso, que texto emocionante ao mesmo tempo. Nós vemos então aqui nesse texto o nascimento de Isaac, e por conta desse nascimento, quando o menino é desmamado, a promessa nasceu ali, o filho da promessa nasceu ali. Isaac veio, Abraão, da idade de 100 anos, então recebe ali um filho. Quando Isaac é desmamado, faz aquele banquete, Ismael tá ali, começa a tirar sarro, debochar de Isaac. Sara fica furiosa, Sara chama Abraão, não quero que esse filho da escrava herde com o meu menino. E aí Abraão fica assim por conta que ele se apegou a Ismael, também era filho dele, né? Aí Deus fala com Abraão, não fique triste, porque por quanto Ismael é sua descendência, eu vou fazer dele também uma grande nação, tá? Então Deus havia dito isso para Abraão. Ou seja, Abraão ali, quando Deus diz assim, despede o menino, tá? Abraão já tinha certeza de que Deus iria cuidar de Ismael. Então ele vai lá, no outro dia de madrugada, dá um pedaço dá um pão, um odre de vinho, um odre com água, né? Para eles, e despede eles, e eles vão errante no deserto. Agora, o que me chama a atenção é que alguns pregadores, eu já ouvi falar, né, alguns estudiosos dizem assim, a maior prova de amor de Abraão por Ismael foi ter dado um odre de água e um pão, né? Por quê? Porque quando acaba, tá ali por perto, voltaria para buscar mais, né? Mas pode ser uma interpretação também, mas isso não está na Bíblia, mas pode-se fazer uma interpretação assim também, tá? Mas aqui Deus diz assim para Abraão, pode despedir, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Só que o que acontece? Imagina, Agar viveu com Abraão, Ismael filho de Abraão. Agar aprendeu a orar, Ismael aprendeu a orar, aprendeu a fazer altares a Deus, o Deus de Abraão, né? Então assim, nós vemos que apesar de Sara ter errado, Abraão ter errado lá atrás, Deus ele tem essa misericórdia e cuida, né, até mesmo daquilo que vem pelo erro. Deus ele cuida e faz algo especial, né? Então você vê assim o que eu acho interessante aqui de Agar, uma lição para nós tomarmos de Agar é o quê? É que Deus ele transforma nossas perdas em ganhos, tá? Então, nós vemos aqui no versículo de número 18, erga-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. Aparentemente era uma perda, ele estava saindo debaixo da tutela do pai, debaixo da promessa do pai ali, mas as perdas dele, ele foi mandado embora da casa, foi transformado em ganho, porque Deus abriu os olhos de Agar, porque Agar deixou o menino lá para morrer, porque ela vai morrer. E eu acho interessante aqui que a Bíblia diz que Agar coloca o menino lá para morrer, né? E se afasta do menino e clama, chora. Quem que tá clamando? Agar tá clamando, Agar tá chorando. Quando o anjo brada e fala com Agar, ele fala assim, Agar, tá? Ele diz assim, Agar, o Senhor ouviu a voz do menino. Agar estava chorando, mas a voz de quem que Deus ouviu? Do menino, porque o menino aprendeu com o pai a orar. Enquanto Agar deixou ele para morrer, o menino estava falando com Deus, o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que era Deus com o menino. Ou seja, Deus era com Ismael. E Ismael cresceu, virou flecheiro, tá, do deserto. E aí a sua mãe tomou uma mulher egípcia para se casar com ele. Mas o Senhor era com Ismael. Então assim, parece às vezes que você está perdendo, mas Deus ele transforma as nossas perdas em ganho. Sempre assim. Existem situações em nossas vidas que aparentemente nos trazem desgosto, sofrimento e tristeza. Na vida da escrava egípcia Agar não foi diferente.
Ela habitava no meio do povo de Deus e por ser escrava não tinha voz própria, mas deveria obedecer em tudo seu senhor. No tempo em que a promessa de Deus a Abraão não se cumpria, Sara, sua esposa, deu a Abraão sua escrava, para que a mesma coabitasse com ele e lhe desse um filho. Neste momento, além de sua liberdade, Agar perde o direito de fazer suas próprias escolhas e é dada como concubina a Abraão. Após ter gerado um filho, o qual se chamou Ismael, passou a ser afligida por Sara. E foi neste momento que Deus, pela sua infinita misericórdia, passa a transformar as perdas de Agar em ganho. O desespero de Agar era tão grande que ela decide fugir. Quantas vezes as aflições da vida nos fazem andar por caminhos errantes, procurando soluções que na realidade estão escondidas em Cristo. Com Agar não foi diferente. Quando ela para junto a uma fonte de água no deserto, a caminho de Sur, o anjo do Senhor a encontra e se revela a Agar. De forma sobrenatural, Deus manifesta sua vontade na vida de Agar e ela diz: Tu és o Deus que me vê. O anjo ordena que ela volte e se humilhe diante de sua senhora. A palavra de Deus é linda e ela se cumpre na vida dos seus filhos, porque os humilhados serão exaltados. Sem hesitação, Agar retorna para sua senhora Sara e concebe de Abraão seu filho Ismael. Mesmo que aos nossos olhos reputamos por perdas, certas atitudes nos garantem a vitória de amanhã. Quando Deus cumpre sua promessa na vida de Abraão e Isaac é desmamado, Sara pede que Abraão expulse Agar e Ismael da sua terra. Mais uma vez começa o sofrimento na vida de Agar, a escrava. Abraão a despede apenas com pão e água. Já no deserto acaba a água do odre. Agar põe Ismael debaixo de uma árvore, afasta-se para não vê-lo morrer. Com angústia na alma, chora em alta voz. Com certeza Ismael aprendeu a orar na casa do pai e foi nesta hora que Deus ouve o clamor do menino e o anjo do Senhor brada do céu e ordena que Agar se levante. Logo, Deus lhe abre os olhos e ela enxerga uma fonte no deserto. E é no meio do deserto que Deus nos dá uma fonte de águas, um manancial puro e verdadeiro. Tudo que Agar considerava perda em sua vida, Deus transformou em ganho. Primeiro, de escrava, passou a ser livre. E ao perder sua casa, ela ganhou uma nação. Aleluia. Deus nunca nos colocará como cauda, pois somos cabeça. Amém? Guarde essa meditação, essa mensagem que eu escrevi e tenha certeza, quando as nossas perdas acontecem, Deus está nos proporcionando muitas vitórias. Ainda não vemos, mas logo, logo Ele vai manifestar quais serão elas. Amém? Deus abençoe e até o próximo capítulo.